Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Estamos começando aqui mais um Conversa no Ninho, o nosso papo semanal, toda segunda-feira, 9h30 da noite, cá estaremos para falar de assuntos que são interessantes da maternidade, da paternidade. Vamos discutir assim essas questões que nos deixam assim mais angustiados nesse dia a dia. Geralmente a gente conversa sobre assuntos que são trazidos por vocês mesmos, né? Então, assim, usualmente eu tô lá alimentando ali nos stories. O que você quer falar? Do que você quer saber? Me mande aí a sua sugestão, justamente para que a gente possa fazer desse espaço aqui o melhor espaço possível para essa troca, tá bom? Então, assim, entre, se acomode e participe. Vamos começar. Vou dando aquele famoso tempinho que é para as pessoas entrarem. Olá, pessoal! Que bom ter vocês já aqui. Sejam muito bem-vindas, né? E vamos embora. Vamos começar aqui o nosso papo, porque hoje o negócio rende. Aliás, todo dia rende, né? Quanto tempo! Ai, Giovana, você aqui! Que saudade de você também. Muito bom ter você aqui. Bem-vinda! Bem-vindos todos vocês, tá? Quero já deixar um recadinho aqui. Quem ficar até o final da live vai ter surpresa, hein? Porque vai ter uma dica lá, vai ter uma oferta especial só para quem estiver aqui, tá bom? Então vamos lá, fiquem aqui comigo pra gente construir essa história juntos. E eu não quero só gente que fique aqui não, quero gente que fique participando também, que é assim que a coisa acontece, que é assim que a coisa fica quente. Tudo bem? Então, minha gente, sobre o que nós falaremos hoje? É um assunto pedido, é um assunto demandado, é um assunto que todo mundo quer saber e ao mesmo tempo todo mundo treme só de ouvir falar. Vamos falar sobre, tcharam, sonecas. Elerê, né? Elerê. Sente sua só de falar o nome. Olá, boa noite, tudo bem, querida? Então vamos lá, gente. O que acontece, né? Que um bebê deveria dormir de dia, que o bebê tem uma necessidade muito grande e que quando ele é recém-nascido ele dorme muito tempo. Isso aí já faz parte ali do nosso cognitivo, desde que a gente se entende por gente, né? A gente tendo filho ou não tendo filho, a gente convive com essa ideia de que bebê tem que dormir durante o dia, certo? Agora, qual é a duração desse sono? Se isso muda de idade para idade ou se não muda, isso é algo que a gente vai começar a se relacionar com isso na maioria das vezes depois que o nosso filhote já chegou, né? E que a gente está lá naquele dia a dia. E se deparar com as dificuldades de soneca, essa história de que soneca pode ser um troço difícil, nossa, isso são raras as pessoas que têm essa informação. Na verdade, é um troço que despenca assim na nossa cabeça, quando a gente está lá no dia a dia, né? Lutando para fazer aquele bebê dormir ali durante aquele dia que a gente está sabendo que o negócio está difícil. E é difícil num dia, é difícil em outro, enfim. Vamos ser transparentes, gente. Vocês que me conhecem há mais tempo, que já me acompanham aí nessa estrada, sabem que eu sou realmente transparente. E soneca não é uma coisa simples para a maioria dos bebês, tá? Então vamos entender por que isso acontece. Por que a soneca é um troço difícil? Gente, vamos pensar, né? Quando a gente está falando do sono da noite, ele vem revestido de uma série de coisas. A gente tem a própria existência da noite, né? Que é o escuro, que é a ausência do sol, e que isso representa um final de um ciclo. Isso representa um relógio biológico que já foi sendo estabelecido e que com isso a gente percebe que o nosso próprio metabolismo já está baixando uma bola, já está se preparando para esse fim de dia, não é verdade? Então a gente tem menos ruído da vida, a gente tem menos ruído dentro de casa, tudo isso. Então assim, o sono da noite é como se fosse assim, como se ele estivesse dentro de um contexto onde existe todo um coletivo de coisas ali que favorecem que ele aconteça com propriedade. Agora vamos olhar para a soneca? A soneca acontece durante o dia, então tem o sol bombando lá fora, você está no meio daquele momento assim de produção, que tudo está mais frenético, o nosso metabolismo está mais frenético, então assim, os ambientes estão mais ruidosos, tudo está mais agitado. E se é assim para a gente, minha gente, é assim também para o bebê. Então o bebê, ele está aqui naquele momento em que ele tem sede de mundo, que ele quer absorver tudo que está acontecendo aqui fora, tudo que tem aqui nesse mundão de coisas para ele, né? Que é tudo novidade. Ele quer aprender. Então assim, você olhar para esse bebê e falar para ele assim, tá na hora de dormir,
pode ser a última notícia que ele está a fim de ouvir naquele momento, mesmo o organismo dele inteirinho dizendo para ele que ele está precisando descansar. Então fica aquela luta entre o querer, né, o precisar, o precisar e o querer, que na verdade não está contribuindo muito nessa jogada, certo? Então, minha gente, o que acontece? A gente vai precisar se revestir, né, revestir esse contexto de todos os recursos, de todos os possíveis aliados, para que essa soneca de fato aconteça com um pouco mais de facilidade, que pelo menos esse bebê aceite esse processo, certo? Porque assim, se a gente virar só para esse bebê e falar assim, bora, hora de dormir, muito provavelmente você não vai ter sucesso nessa missão. A gente vai precisar sim se dedicar um pouco mais para esse processo, tudo bem? E agora, antes de eu entrar numa listinha massa que eu preparei para vocês, que tem 8 itens que são importantíssimos da gente checar, um checklist mesmo, para que essa soneca seja mais facilmente, para que ela role com mais facilidade, eu vou falar uma coisa importante para vocês. É muito comum, quando a gente tem ali um bebê chegando dentro de uma parada, de uma família, a gente encontrar assim, pai, mãe, que às vezes ficam meio resistentes a essa história assim de, não, mas peraí, eu não gosto desse assunto de rotina, eu não gosto dessa parada de ficar assim, me regulando a vida inteira, sabe? Ter que ficar olhando pro relógio o tempo todo, fazendo um monte de coisa. Então assim, eu não quero essa chatice, eu não quero normatizar a minha vida. Só que aí, minha gente, eu preciso te dizer o seguinte, se você estiver vivendo uma situação em que você está tendo dificuldade com a soneca, que o seu bebê não está se entregando a isso, que você está percebendo que seu bebê está mais cansado, irritadiço, choroso, né? Que tudo fica mais difícil, que para dormir é aquela luta e que à noite está tendo um monte de despertar e que assim tem aquele despertar cedo, que 5 horas da manhã, tutu. Então assim, me desculpe, você vai precisar olhar com mais atenção para esse dia a dia, sim. Você vai precisar trazer um pouco mais de controle para essa sua rotina, tá? Porque assim, é disso que a gente colhe os frutos que a gente tem. Infelizmente, por causa dos motivos que eu falei lá no início, soneca é um troço mais difícil mesmo. Então, mais do que a gente construir o que eu chamo de condição normal de temperatura e pressão, para soneca a gente tem que ter condição ideal de temperatura e pressão. Especialmente se o bebê for um bebê mais sensível, se o bebê for um bebê mais ativo. Então, quanto mais ele ativo ou sensível ele for, mais dependente ele será de um contexto mais ideal para esse processo. Tudo bem? E o que significa um contexto mais ideal para isso? Então, bora entrar lá na nossa listinha. Vamos aqui hoje falar sobre 8 grandes aliados para que a gente atinja aquilo que eu chamo de soneca poderosa. Prontos aí? Deixa eu até antecipar aqui para quem não estava desde o início, uma coisa importante. Quem acompanhar aqui essa live até o final, vai ter uma surpresinha no final, tá? Que eu vou trazer para vocês uma oferta especial. Então, ó, cola em mim. Se o assunto não for interessante por si, fiquem aí para ver o que vai rolar, tá bom? Mas vamos lá. Quais seriam esses aliados para a grande soneca? O primeiro deles é o ambiente do sono. Ai, lá vem ela. Pois é, gente. Então, assim, é impressionante como a gente não dá a atenção devida para esse elemento, para a questão do quartinho onde esse bebê está dormindo. Porque, assim, acreditem nisso, gente, muitas e muitas famílias que me procuram com uma situação de sono dos bebês, a questão tá lá, ó, tá lá no ambiente de sono. Então, o que significa ter um bom ambiente de sono? Cuidado com a temperatura para que seja ideal para o bebê, que não é igual o que é ideal para a gente adulto, né? Então, o bebê tem uma necessidade diferente de temperatura. Luz, sim, quanto mais escuro, mais favorecido será esse sono. Então, essa história de que assim, vamos fazer uma soneca com luz ambiente. Não, a não ser que o bebê tenha até 40 dias de vida, que a gente ainda está auxiliando ali o relógio biológico. Depois disso, escuro. O sono mora no escuro. Outra coisa, gente, barulho. Cuidado com isso. Como é que tá o barulho externo na sua casa? Como é que tá o barulho interno? Tem outras crianças na casa, é uma casa que recebe muitas visitas, que tem obra acontecendo em cima, você vai ter que buscar algum recurso para blindar esses ruídos para que essa soneca aconteça de uma forma mais favorável, tudo bem? Outro aspecto que às vezes a gente se esquece disso, organização do ambiente.
Estudos apontam que até nós adultos precisamos de um ambiente, de um quartinho mais organizado, mais arrumadinho, para que o nosso sono também se arrume, também se organize, tá? Então preste atenção nisso no quarto do bebê. E junto dessa organização que você vai fazer, atenção que a gente chama de elementos de distração. Se você tem uma série de elementos ali chamando a atenção do bebê, então aquele mobile muito cheio de coisa, um monte de bichinho, nananá, tudo isso, minha gente, é um convite para o bebê estar ligado. É um convite para o bebê ficar mais ativo. E a gente está querendo que ele durma. Então, na verdade, precisamos tirar esses elementos de distração de cena. Mas, Ana, o quarto vai ficar meio hospitalar? Vai. Mas é temporário, tá? Quando o bebê atingir um bom padrão de sono, tiver mais aceitando melhor esses processos, tiver dormindo bem, com mais qualidade, pode trazer de volta esses elementos gradativamente, assim como você vai poder também flexibilizar mais a rotina, porque o bebê vai estar mais adaptado a essa ideia aí de dormir. Tudo bem? Enquanto ele não estiver dormindo de uma maneira bacana, a gente tem que se blindar de vários cuidados para que isso seja mais favorecido. Tudo bem? Ainda no quarto, gente, olhar para o espaço em si que ele dorme. É cama montessoriana, é berço. Aquilo ali está adequado para o soninho do bebê? Antes de tudo, está seguro? Quem não dá atenção para isso ainda, leia um post que eu publiquei essa semana aqui no feed sobre segurança do bebê enquanto ele está dormindo. Seja onde ele estiver, a gente tem que zelar pela segurança do bebê. Nenhum de nós queremos lidar com esse tipo de situação. Deus me livre e guarde. Então, olhem para isso acima de tudo. Mas não é só isso, gente. Às vezes acontece o seguinte: volta da maternidade e o bebê está dormindo ali naquele Moisés, aquele bacinê ali do lado da cama, certo? Só que aquilo ali tá ótimo, só que o bebê vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo e aquilo fica pequeno. Não traz conforto para o bebê, ele não consegue se mexer ali dentro, os bebês se mexem muito enquanto eles dormem. Ou tá calorento, né? Então a gente tem que prestar atenção a isso. Se não estiver confortável, ele não vai dormir bem, tá? Então atenção a isso. O ambiente que ele dorme e o local específico em que ele dorme, para que seja seguro e adequado para o soninho dele, tá? Esse é o primeiro passo. Segundo passo, bora começar a aprofundar dentro dessa história. Horários. Minha gente, quando a gente vai falar sobre insônia de adultos, um dos primeiros pontos que surgem é o seguinte: precisamos estabelecer o nosso horário biológico. Precisamos ter regularidade na hora que a gente acorda de manhã e na hora que a gente dorme de noite. A gente precisa repetir isso todos os dias, seja dia útil, dia santo, final de semana, férias. Quanto mais repetições a gente tiver nisso, mais o nosso horário biológico vai estar estabelecido e responderá a isso. Tudo bem? Isso eu estou falando de adultos. Com os bebês, a mesma coisa. E claro que os horários de soninho têm que entrar dentro de um processo de regularidade, mas considerando uma coisa importante, que essa regularidade ela não é pautada por horário de soneca. E vocês vão entender o que eu vou dizer para vocês. Primeiro ponto, foco na faixa etária. Qual é a faixa etária do seu bebê? Porque, gente, até os 2 anos de idade e principalmente no primeiro ano de vida, a coisa muda muito de figura. De um mês para o outro, tá? Muda de figura. A necessidade de sono do bebê muda. Então, ele vai precisar dormir cada vez mais em termos de duração, em termos de curto intervalo de soninho, quanto mais novo ele for. Então, olho nisso. Qual é a faixa etária? Vai entender lá qual é a necessidade de sono em termos de duração e qual é o intervalo que precisa ser preservado. Não basta dormir muito tempo. Esse sono precisa estar bem distribuído para que aconteça o quê? Não acumule cansaço. A gente precisa lembrar que quando a gente coloca o bebê para dormir, no primeiríssimo sinal de sono que ele der, ou no momento de necessidade dele, a gente vai ter tudo mais favorecido. Aquele bebê tende a aceitar melhor os processos quando a gente está fazendo com que eles aconteçam no momento ideal. Vou explicar melhor o que eu quero dizer com isso. Para que o sono aconteça, a gente precisa ter o que a gente chama de bom cansaço. O que é isso? Não adianta a gente achar que um bebê zero cansado, zero,
você vai botar na cama e ele vai dormir. Qual é a chance disso acontecer? É a mesma coisa que nós nos sentarmos numa mesa e falar assim, vou ficar aqui sentada aqui até dar fome, aí eu vou e como, né? Então, assim, não é assim que o processo se dá. Então, para que um bebê seja colocado para dormir, ele precisa ter... E aí, Casé, que bom de vir aqui. Para que um bebê ele seja colocado para dormir e aceite esse processo, ele precisa estar preparado para isso, ou seja, ele precisa estar com um bom cansaço. Para que esse bom cansaço aconteça, o que a gente faz? Estimula adequadamente esse bebê. Esse bebê, ele precisa interagir, ele precisa estar no tapetão, ele precisa ser colocado para engatinhar, ele precisa andar, ele precisa ter gente conversando com ele. Ele não pode ser aquele bebê que fica o tempo inteiro no carrinho, que fica o tempo inteiro no berço. E desde, gente, de muito cedo, tá? Então, assim, o bebê bebezico, a gente já começa a fazer esse tipo de coisa, na medida dele e nas atividades que são adequadas para a sua faixa etária. Mas tem que acontecer, porque através desse processo da atividade é que a gente bota ali no jogo endorfina, serotonina, que vão controlar o cortisol, que é o hormônio do estresse, tá? Então o que acontece? A gente precisa que o bebê esteja com o bom cansaço. Então por isso, o primeiro sinal de sonolência. Mas se a gente perde esse timing, esse cansaço pode evoluir para o que a gente chama de super cansaço. E aí colocar esse bebê para dormir é uma tarefa muito mais difícil e às vezes a gente não tem sucesso, tá? Porque o bebê não vai aceitar esse processo, não é nem porque ele não quer, é porque tem uma guerra hormonal ali dentro dele dificultando esse processo. Tudo bem? Então a gente tem que perseguir essa história de que vamos colocar o bebê no momento adequado para ele dormir. E é daí que a gente vai construir essa melhor aceitação dele. Tudo bem? Estão comigo aqui? Então já falamos de duas coisas, hein? Olhar para o quartinho e olhar para o que seriam os bons horários do bebê, tá? Dentro dessa construção dessa rotina. Lembrando que se eu tô falando de bom horário para dormir, gente, não é o horário definitivo, tudo bem? Eu já tô antecipando um papo que eu ia falar mais à frente, mas agora eu acho que vai ficar mais claro. Então vamos lá. Você vai lá e estabelece assim, o seu bebê acorda usualmente às 8 horas da manhã. E aí as sonecas acontecem 10, 13 e 16 horas. Tudo bem? Tudo bem. Por que eu odeio a expressão horário de soneca? Porque no dia seguinte, por algum motivo, o seu bebê perde o sono às 6 horas da manhã. Pimba, acordou e não voltou a dormir. Se você considera no seu dia a dia essa história do horário de soneca, o que você iria fazer? Ia pegar o bebê para dormir às 10 horas da manhã, que é o que você faz todos os dias. Porém, gente, ele não acordou às 8, ele acordou às 6. Ao invés de 2 horas de intervalo, ele fez 4. O que está acontecendo aqui? Super cansaço. Então, muito provavelmente, nessa primeira soneca, o bebê já vai estar exausto, já vai estar muito cansado, já vai começar o que a gente chama de efeito vulcânico, que é esse processo de acúmulo de cansaço, e tudo vai se tornar mais difícil. Ok? Então, nesse caso, o que você faz? Equilibra o dia. Você não vai botar ele para dormir às 10 horas da manhã, você vai antecipar esse soninho, mas você vai antecipar esticando um pouquinho de cada vez para que no final do dia esteja mais próximo do horário que usualmente ele vai dormir. Tá? Então, isso é que a gente precisa fazer. Tá ficando com dúvida disso daí? Uma dica boa que eu te dou, vem fazer o workshop lá que a gente detalha tudinho desses pontos lá para você sair de lá sabendo assim como que você constrói essa rotina ideal. Tudo bem? Vamos seguir, gente. Qual é o ponto 3 nessa história toda? Você já olhou para o quarto, você já olhou para os horários. Ponto 3, o que a gente chama de pré-sono. Todo mundo já deve ter ouvido falar em ritual do sono, certo? Porque a gente fica super preocupado com como que vai estar todo o contexto na hora do bebê dormir. Mas, minha gente, o sono precisa ser convidado para chegar. A gente não pode achar que o bebê vai estar no máximo lá da adrenalina, da agitação, você tira ele que nem uma pinça assim de uma escavadeira e fala assim, agora você vai dormir, porque ele não vai. Então a gente precisa começar a permitir que esse negócio aconteça. Como? Criando o pré-sono, que é o que a gente chama de um efeito baixada de bola. Então assim, com um tempo, meia hora antes da soneca e 2 horas antes do sono da noite, abaixa a bola. Deixa esse bebê mais tranquilo, reduz esses estímulos, reduz tudo que você puder para que o bebê aceite o processo de ser colocado para dormir. Eu faço oh, love you, eu também love you. Então assim, uma coisa que eu falo para todo mundo, imagina que você tá lá na pista de dança, na night,
né? Tá lá bombando, tchá, 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 tchá. Aí alguém vai lá, tira você de lá e fala assim, agora vai dormir. Você vai dormir? É claro que não. Então é a mesma coisa com o bebê, gente. A gente precisa fazer com que o bebê abaixe essa bola. Ele aceite, entenda assim, na expressão da Trace Hogg, precisamos provocar o tédio, né? Do bebê ficar assim, pô, cara, que coisa chata, não tem nada pra fazer. Porque aí ele vai aceitar com mais facilidade. Tudo bem? Então vamos. Outra coisa, nesses momentos em especial, muito cuidado com o que a gente chama de superestímulo. Dentro da categoria de superestímulo, mas não é apenas isso, eu vou citar apenas o mais significativo, estão o quê? As telas, os eletrônicos. Já falei aqui inúmeras vezes, não é recomendável que um bebê com menos de 2 anos de idade tenha exposição alguma a telas, a eletrônicos. Isso é a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria, tá? Mas vamos imaginar que você não ligue muito para isso, que você fala, gente, eu não tô afim de ficar prestando atenção nisso. Tá, eu só te dou um conselho. Siga essa recomendação antes do sono, porque os eletrônicos dão uma agitada muito considerável em todos nós, em especial nos bebês. E aí você tá querendo que o bebê relaxe para dormir e, em contrapartida, você tá excitando o bebê. O que vai acontecer? Ele vai demorar muito mais para se desligar e para aceitar o processo de ser colocado para dormir, ok? Então já falamos de pré-sono, que era o terceiro ponto, vamos para o nosso quarto ponto. Agora sim, rituais do sono, que é o que vocês já ouviram falar e sim, ele é fundamental. Porém, todo mundo sempre fala o seguinte, o ritual do sono da noite, né? Que aí todo mundo já tá meio que habituado a fazer aquela sequenciazinha. Não, aí eu amamento, aí eu dou banho, aí depois eu arrumo direitinho e ponho para dormir. Esse é o ritual da noite que eu faço. Só que eu vou te contar uma história. É muito importante você fazer ritual do sono em todos os momentos de sono, inclusive soneca. O que acontece, gente? O ritual do sono nada mais é do que você virar para o bebê e falar assim, olha o que nós vamos fazer agora. Agora nós vamos dormir. Que nós, muitas vezes, esquecemos de convidar, né, de avisar para o bebê o que vai estar acontecendo com ele. E ele é pego de surpresa nesse processo. O ritual do sono tem esse papel, ele é um código, ele anuncia para o bebê o momento de adormecer. Então você vai pensar lá numa sequência de ações que você vai repetir todos os dias, em todos os momentos de sono, ok? Sempre igual. Só tem uma coisa que é importante. O ritual do sono da noite não é igualzinho ao ritual do sono da soneca. O da soneca pode ser mais simples, pode ser mais reduzido. O ritual do sono da noite precisa ser mais elaborado, porque ele cumpre 2 papéis. Além dele anunciar o momento de dormir, que é o que eu acabei de falar, que é com esse código, né, com essa informação, ei bebê, vamos dormir agora, ele tem um papel de marcar a transição entre o dia para a noite. Tipo, acabou o momento do dia, agora é chegado o momento do repouso da noite, vamos dormir. Por isso que ele é muito importante de acontecer até com crianças maiores. Eu recomendo até uns 4 anos, 5 anos, faça um ritual do sono, você não vai se arrepender. Você vai preparar o seu filho ou sua filha para um soninho de mais tranquilidade, um soninho mais sereno, com menos interferências, tá bom? Então, ritual do sono, anota aí, é imprescindível de ser feito, mas inclua para a soneca. Mais simples, mas faça em todas as sonecas, todos os dias, seja dia santo, viagem, qualquer coisa, tá bom? Então vamos lá, você cuidou do quarto, você preservou os horários, você fez um pré-sono, você fez um ritual e você tá lá, né, botando o bebê pra dormir e não dorme. Tá rolando não, não tá rolando. Aí vem aquela questão, até quando a gente insiste com uma soneca? Invariavelmente, fico 2, 3, 4 horas, um dia inteiro insistindo em uma soneca? Não, tá? Essa insistência exagerada em colocar um bebê para dormir, ela pode gerar ainda mais ansiedade, ainda mais adrenalina, cortisol, que é um processo que não dorme, né, Lu? Então, assim, que é um processo que mais distancia a gente do que a gente quer. Então, a gente não pode fazer isso dessa medida. O que a gente faz? Você vai seguir tudo aquilo que a gente falou e você vai dar ali para aquele processo uns 40 minutos de colocar o bebê para dormir. Esse é o limite, 40 minutos, que você vai ficar ali tentando colocar o bebê para dormir, ok? Mas Ana, não rolou em 40 minutos, você vai desistir, upa, bora pra vida? Você vai ter 2 tarefas dentro dessa história. Uma é praticar o que a gente chama de tempo calmo, tá? Minha filha,
Odeia dormir durante o dia, luta muito. Pois é. Geralmente os bebês lutam muito mesmo para dormir durante o dia. São raros aqueles bebês que têm uma aceitação maior para essa soneca. Geralmente não curtem não. Por isso que a gente precisa se cercar de todos esses fatores, tá? Voltando. Você passou lá 40 minutos tentando colocar o bebê para dormir e não tá rolando. O que você vai fazer? Você vai fazer o tempo calmo. Você vai mostrar para seu bebê que naquele momento é o momento de descanso e de dormir. Então você vai deitar com ele e vai descansar. Durante mais um tempinho dentro disso. E depois que você ficou ali um tempo deitado, uma meia hora e tal, você vai refinar isso, você vai voltar para a vida, mas com o olho no quê? Sinal de sonolência. Bateu o soninho, bota para dormir. Tá? Bateu o soninho, bota para dormir. Mas Ana, mas não era hora de dormir. Lembra que eu falei lá atrás sobre o horário de soneca? O mais importante é um bebê descansando dentro dessa história. É melhor você ter um dia degringolado, com o bebê dormindo totalmente fora do esquema usual, mas descansado. Ele vai chegar muito mais tranquilo na noite, tá? Então, essas duas questões são importantes. Tempo calmo e olho nos sinais de sonolência, tudo bem? E tem algumas outras técnicas que a gente faz ali também, em relação a quando insistir, como que a gente faz. Todas as dicas estão lá no nosso workshop. E para quem está entrando aqui agora, vou falar de novo aqui a dica. Acompanhe aqui até o final, que hoje no final da live vocês vão ter uma surpresinha aí, uma oferta especial dentro disso, tá bom? Então vamos lá. Você foi lá, você já está insistindo na soneca, você já entendeu que você não pode insistir invariavelmente, né? Porque você tem lá um controle para você fazer para não deixar a coisa perder de mão e ficar excessivamente estressante. Mas Ana, rolou. O negócio tá feio aqui em casa, não tá rolando soneca, um super assim marco de desenvolvimento, e que a gente também vai falar sobre isso um pouquinho mais pra frente. E assim, começou uma crise de choro absurda. Bebê completamente descontrolado. Então assim, você vai ficar insistindo nessa soneca? Você vai ficar tentando essa soneca? Então, gente, ponto primordial de tudo o que existe na vida com um bebê pequeno. A primeira regra de todas é confortar o bebê, tá? Sempre pense nisso. Porque vamos falar aqui na perspectiva de sono, vamos falar da gente, nós adultos, certo? Se você estiver com fome, você vai conseguir dormir? E com dor, né? Você tá com dor de cabeça, dor de estômago, vai dormir? Tá com muito frio ou muito calor? Vai dormir? Né? Um barulho danado, tá rolando uma festa lá embaixo. Tá com o nariz entupido. Ou então você estava dormindo muito bem, mas aí rolou um barulhão que te acordou. Então, gente, o que eu falo para todo mundo é o seguinte: todas as vezes que você estiver olhando para o seu bebê e tentar entender assim, cara, mas por que isso não tá rolando? Antes de tudo, tente se colocar na perspectiva dele. Aquilo ali, como é que seria para você naquele contexto? Né? Porque muitas vezes a gente esquece de fazer esse joguinho aí. Porque muitas soluções aparecem disso, tá? Então, o primeiro recado que eu quero dar aqui é o seguinte: a gente precisa confortar o bebê primeiro. Só que é tudo mais difícil com o bebê porque ele não te fala, né? Ele não fala o que está acontecendo com ele. Muitas vezes ele nem sabe o que está acontecendo com ele. Só que ele dá alguns sinais. E o que a gente precisa fazer, então, antes de tudo? Regra mandatória da maternidade: observar. Estabelecer contato. Ampliar cada vez mais o olhar. Porque é só através disso, minha gente, que você vai conseguir refinar cada vez mais qual é a demanda que está vindo do seu bebê. O que ele está querendo te dizer com aquele choro? Né? O que está vindo dali? Porque é só a partir disso, é só a gente entendendo mesmo o que está vindo do nosso bebê como demanda, é que a gente vai avaliar qual é a nossa forma de conforto. Que aí eu jogo aqui uma provocação nesse momento, eu não estou afirmando nada, eu estou provocando. Que é o seguinte: será mesmo, gente, que o seio é a solução para todo e qualquer problema do bebê? É a única solução que existe, qualquer coisa que acontece você traz para o seio. No primeiro trimestre lá, muito provavelmente, né? Mas nem só lá. Será mesmo que tudo ele queria resolver ali mamando no seu peito? Ou será, gente, que existem outras maneiras, outras coisas que aquele bebê estava precisando naquele momento? Às vezes ele está chorando porque ele está com uma etiqueta da roupa incomodando. Às vezes ele está chorando porque ele está sentindo necessidade de um balancinho, porque ele está tempo demais naquele berço. Às vezes ele está chorando porque ele quer colo. Ele precisa de colo, ele precisa de presença, ele precisa de toque.
Às vezes ele está chorando porque tem muita gente lá naquele ambiente, está muito ruidoso e ele está precisando assim, gente, me leva para um lugar calmo e sereno. Ou ele está tempo demais num lugar calmo e sereno e ele quer um pouco mais de agito, né? Então a gente tem que se permitir se conectar com o bebê em todas essas instâncias para a gente entender o que a gente oferece para ele. Tudo bem? Porque é isso, gente, que vai te ajudar lá naquele momento que o bebê entrar numa crise incontrolável. Então, assim, ele tá chorando desesperadamente, não vai adiantar você entrar numa de botar bebê para dormir naquela hora. Então, para tudo que você está fazendo e vai dar conforto. E aí, nesse momento, é muito bom você já saber de algumas coisas. Assim, como é que ele responde ao banho? Aquele banho com banheira bem cheia, né? Desde quando ele tá na maternidade, com pelo menos 36 graus. É porque é assim que bebê gosta de tomar banho, tá? Aquela história de 2 dedos de água, esquece aquilo. Então, assim, como é que ele fica diante daquele banho? Ele relaxa mais? Ele fica bem calminho? Anota aquilo. Como é que ele fica quando você senta naquela cadeira de balanço e dá 2 balançadas? Nossa, ele acalma. E quando você coloca ele no sling? Ah, ele não gosta não, ele fica muito agitado. Ah, não, ele adora, ele fica tão feliz. Você vai anotando todas essas coisas. Ah, quando você começa, esse que eu vou falar aqui agora, é um caso muito clássico. Você passou 4 meses ninando o bebê para ele dormir. Aí quando chega com 5 meses, ele não suporta mais ser ninado. E você fica desesperado. O que está acontecendo? Avalie, talvez ele não caiba mais no seu colo. Talvez não esteja mais confortável para ele. Porque ele está tentando ali ter um espaço ali no seu colo e não está rolando mais porque ele está grandão. Então, assim, observe isso e mude esse conforto, tá? E entenda isso. Entenda que se o bebê está em crise ou ele não está correspondendo muito bem a alguma coisa, tente mudar, tá bom? E acolha primeiro. Mas, Ana, qual é a melhor forma que eu tenho de acolher um bebê, né? Isso muda muito de faixa etária para faixa etária. Então, assim, um bebê no primeiro trimestre, a gente tem algumas dicas ali, depois no segundo trimestre outras, e a gente fala sobre isso tudo de novo no workshop, mas enfim, a melhor de todas as respostas, o melhor laboratório que existe é o exercício da sua maternidade. Porque assim, talvez o seu bebê se acalme de uma forma que o outro bebê não acalme. Exercite esse olhar que você, e acredite no seu instinto nesse momento, que você vai colher muito sucesso, tá bom? Como ponto 6 aqui dentro dessa construção da soneca poderosa, eu nomeei esse tópico de o recurso coringa. O que eu quero dizer com isso, gente? Dentro desse exercício de observação que eu acabei de falar, você vai conseguir identificar algumas coisas, né? O que funciona melhor com o bebê e o que não funciona de jeito nenhum com ela ou com ele. E o que você vai precisar fazer? Quando você for fazer aquela soneca, cara, se cerque e use todos esses recursos que você sabe que funcionam. Lance mão de tudo isso. Sabe que o carrinho funciona? Bota o carrinho dentro do quarto e balança para lá e para cá. Vai ajudar a trazer o soninho. Você está percebendo que se deitar na cama com ele e fazer um carinho, ele fica tão mais confortável? Faça! Use todos os recursos que você tiver e que você sabe que funciona. Os seus recursos são muito melhores que os recursos do livro. Use os seus. Só que tem uma coisa que eu deixo aqui já como um recadinho. Desde sempre, do momento zero, exercite um importante olhar que é o seguinte: a diferenciação entre sonolência e adormecer, ok? Vou te explicar por que isso. Porque assim, você usar todo e qualquer recurso que eu estou te dizendo aqui agora para ajudar o bebê a encontrar a sonolência é maravilhoso e perfeito. Você pode fazer isso a vida inteira dessa criança. Não tem contraindicação nenhuma. O problema está em fazer o bebê dormir daquela forma. Então, o que eu estou querendo dizer? Use o recurso. Deu aquele soninho bom? Massa. Vai lá, coloque no berço e permita que durma. Ok? Se você começar a deixar o bebê sempre dormir naquele recurso, você vai estar construindo, sem que você perceba, para o bebê uma associação no seguinte sentido: para eu dormir, eu preciso de 2 pontos. Estar no seio da minha mãe, no colo, sendo ninado pelo meu pai, receber a chupeta, receber carinho do papai, a babá mexer desse jeito, quicar na bola. Todas essas questões podem se configurar no nome que você quiser dar. Uso de recurso externo, dependência do sono, associação negativa ou indutor do sono, que são todos esses recursos que a gente introduz no bebê e ele acolhe e passa a precisar daqueles recursos
todas as vezes que ele precisar dormir ou voltar ao sono. Tudo bem? Então, vou reforçar o que eu disse aqui. Pegue todos os recursos que você percebe que ajude o seu bebê a acalmar, a permitir que o soninho chegue e use, mas saiba o momento de parar, tá? Confortar muito e sempre. Deixar dormir no conforto, não. Porque ele vai causar para você uma dificuldade muito grande nesse processo, para você e para o seu bebê. Que depois vai precisar tirar isso daí para que você comece a estimular nele um processo de dormir de uma maneira mais autônoma. Tudo bem? Estamos bem por aqui, gente? Tá indo bem? Alguém tem alguma dúvida, algum comentário? Oi, Elaine, sempre bom te ter por aqui. Camila, adoro quando vocês me contam isso. Então vamos lá, gente. Estou chegando no ponto 7 dessa construção de o que seria uma soneca ideal, tá? Ótimo, Lu. Então vamos lá. Finalmente dormiu, né? Dormiu naquela soneca e deu certo. Então agora eu posso relaxar, posso sair, posso dormir. Certo, Ana? Depende. Vamos lá, minha gente. Se o seu bebê tem por hábito fazer toda a soneca com pelo menos 1 hora de duração, relaxa, você pode ir lá para o seu quarto, aliás, você deve fazer isso. O bebê descansando, você descansa também, porque aí você vai estar mais plena para todo esse trabalho, ok? Massa. Agora, o bebê já passou de 3 meses, até 3 meses, gente, é o período que é esperado mesmo que os soninhos sejam curtos. Por quê? Sono polifásico, o bebê dorme muito curtinho. É uma fase que você vai prestar mais atenção no intervalo do sono, tá? Porque o bebê precisa dormir com intervalos muito curtos, mas é esperado que ele durma picadinho mesmo. Então, se ele fizer esse padrão de meia hora de sono com 3 meses de idade, mas estiver dormindo no intervalo de até no máximo 1 hora, está perfeito. Agora, ele vai virando 4 meses, a fisiologia vai mudando e a gente quer contribuir para que mude. A gente quer que o bebê vai desenvolvendo cada vez mais um relógio biológico próximo do nosso, onde o dia é mais produtivo e a noite é a noite de sono, certo? Então, para que isso aconteça, as sonecas precisam ser mais efetivas. O que é uma soneca efetiva? Uma soneca que dure pelo menos 1 hora de sono. Ana, e de onde você tirou esse número? 1 hora é o tempo de duração do ciclo de sono de um bebê. Dura 1 hora. Então, se você tem um bebê que costuma dormir menos do que 1 hora, isso significa que ele não está completando provavelmente um ciclo de sono. Com isso, ele não está tendo a chance de tirar desse sono tudo o que ele precisa. Ele pode estar fazendo só um sono profundo, não está fazendo um sono REM, e a gente sabe que a gente precisa dos 2 estágios. Então, na verdade, o bebê é aquele bebê que está dormindo bastante, mas ele ainda não está totalmente descansado, ok? Então, a gente precisa resolver o quê? O cansaço. Mais do que quanto o bebê dorme, é a qualidade desse sono. Então, a gente precisa contribuir com isso. Então, se o bebê está fazendo menos do que 1 hora de sono em suas sonecas, vai ser preciso interagir com isso e ajudar o bebê a estender esse tempinho de sono. Para isso, a gente usa as técnicas de extensão de soneca, tá? Que é quando a gente ensina um bebê a estender esse soninho. Então, a gente ajuda o bebê durante um período e isso vai acontecendo de uma forma mais espontânea depois de um certo tempo, onde ele mesmo aprende a dormir por um tempo mais longo, tá? Quer saber sobre isso? Vamos lá fazer o workshop, ok? Então, assim, Juliana, quantas horas de sono bebê de 1 mês e meio? Assim, nessa faixa etária é uma coisa inacreditável. O bebê, ele dorme de 6 a 9 horas durante o dia e de 6 a 10 horas durante a noite. Olha que loucura. Então, assim, é praticamente a mesma coisa, tá? Só que a gente vai entender, e é esperado nessa faixa etária, que ele não faça ainda, não consiga fazer mais do que 3 horas de sono contínuo. Se ele fizer espontaneamente, não tem problema. Não é indicativo de um problema. O que eu estou te dizendo é que é normal que um bebê nessa faixa etária não durma mais do que 3 horas ininterruptas, tá? Porque é um sono mais picadinho mesmo, ok? Mas o bebê passou de 3 meses, soninho muito curto durante o dia, vai ser importante
ajudar sim para que o sono as sonecas sejam mais reparadoras. Isso vai contribuir com todo o processo. Você vai ter menos momentos de colocar o bebê para dormir e você vai ter a garantia de que você está blindando esse cansaço, que é o maior inimigo do sono. Anotem aí, gente, o maior inimigo do sono é o cansaço, ok? Deixa eu ver aqui agora o último ponto que eu preparei para a gente falar aqui hoje. É por último, o último, mas não deixa de ser extremamente importante. Então, assim, sabe o que é, gente? Aspectos emocionais. O que acontece? Todas as vezes que a gente vai falar sobre sono, especialmente hoje em dia, com todo o bombardeio de informações que a gente tem tido por aí, que é assim, né? 12 dias de vida, 12 horas de sono, o que você vai fazer, controle de mamada, controle de horas, a gente acaba tendo um olhar muito prático e pragmático para o sono. O que eu quero dizer para vocês? Não que isso não seja importante, você entender qual é o tempo de sono do bebê, quantas sonecas ele deveria fazer, né? Qual o intervalo entre essas sonecas, tudo isso é muito importante. Quais são os melhores recursos para você fazer uso durante esse processo de ajudar o bebê a encontrar o seu próprio caminho de sono, né? Isso tudo é muito importante. Agora, gente, tem uma questão que está acima disso tudo, tudo, que é a questão emocional, que é a ansiedade do cuidador. Então, assim, quem aqui nunca viveu aquela situação de que quando a gente está com um compromisso ou a gente está extremamente cansado, né? Num dia que você está se sentindo meio resfriada, que você fala assim, gente, esse bebê precisa dormir logo, agora. Você faz tudo direitinho para que durma e não dorme. Né? Parece que não rola. Quanto mais ansiosos e a gente se vê, ansiosas a gente se vê, quanto mais, como que eu vou dizer, nervosos ou com pouco tempo, né, a gente está ali naquele processo, mais difícil vai ser o bebê dormir dentro daquela história. É impressionante isso. Por quê? Porque o bebê capta essa energia mesmo e ele sente aquele processo, tudo bem? E aí tudo fica mais difícil. Mas Ana, poxa, agora além de tudo você vai dizer pra mim assim, no meio desse furacão aí, fique calma, você tá me jogando um caminhão de culpa, porque aí o meu bebê não dorme por causa disso, porque a culpa é minha. Gente, parou, hein? Parou aqui agora. Vamos lá. Quem já me conhece há mais tempo, já tá cansada de saber qual é a minha orientação em relação àquele famoso chicotinho da culpa que a gente adquire lá na porta da maternidade, né? Pega aquele chicotinho e joga no lixo. Esquece essa culpa, porque ela não serve pra absolutamente nada. O fato de eu estar trazendo esse ponto aqui hoje não é para culpabilizar ninguém, é para a gente acender uma luz em cima disso. Isso é um fato. Quando nós estamos mais ansiosas, quando a gente está mais nervosa para aquele processo, mais difícil o processo vai acontecer, tá? Mais dificilmente o processo vai acontecer. Então, o que eu quero dizer acima de tudo nessa história? Você está lá numa soneca, que você está brigando, que você está tentando, você está colocando e você está se sentindo exausta. Você está se sentindo assim completamente destruída. Você está querendo estar ao ponto... Desculpa, gente, vou falar uma coisa para vocês aqui que vai parecer exagerado, mas quem é mãe sabe o que é isso. Você chega a pensar assim, gente, eu não sei o que eu faço com esse bebê. Eu vou dar esse bebê para a primeira pessoa que passar aqui na porta de casa hoje, né? Quem nunca? Então assim, se você está nesse momento, troca o bastão. Se você tiver chance, se tiver uma pessoa ali nessa configuração da sua casa, faça a troca do bastão. Chame uma babá, chame o pai, chame a avó, chama quem tiver ali para assumir o seu lugar e vá respirar. Vá dar uma volta, vá descansar. Tudo bem? Então o que acontece? Provavelmente você vai ter uma resposta pronta para mim agora. Mas Ana, só eu sei fazer ele dormir. Ele só dorme se for no meu peito. Ele só dorme se for no meu colo. Se não for assim, não dorme. E eu preciso dizer uma coisa muito importante para vocês, gente. É muito importante zelar por tudo isso. Tudo, né? Concordo com você. Mas assim, uma soneca naquele dia, uma soneca que não aconteça do jeito perfeito, com você fazendo ele dormir do jeitinho impecável, né? Que só a mãe sabe fazer, não vai degringolar a coisa toda. Em contrapartida, se você se der o tempo de uma soneca, para você se restabelecer, para você respirar, para você dormir, para você dar uma volta, para você sentar no meio da rua e ficar olhando o carro passar, qualquer coisa que você queira fazer, mas que te dê mais um pouco de serenidade, isso vai trazer tantos benefícios para esse processo, para você, para o bebê, para o sistema, para todo mundo, tá? Então assim, entenda isso, a ansiedade é uma coisa real
é uma coisa que faz parte do puerpério, ela é intensificada pela privação de sono e a gente precisa prestar atenção com ela, tomar cuidado com ela, ok? Então, casamento anda mal, tudo anda mal, gente, porque se a gente tá fora da gente, tudo anda mal. Então, tudo aquilo que estão dizendo hoje em dia aí, de que assim, mãe tem que aguentar, porque isso faz parte da maternidade, se seu bebê acorda 160 vezes durante a noite, você tem que seguir porque é isso mesmo, não quis ter filho, agora aguenta, bota o bebê no seu colo, bota o bebê no seu peito e vai aguentar. Não é assim, gente, não é assim. Tá? A gente não está aqui para fazer prova do líder. Maternidade não é prova do líder. Então, assim, você precisa respeitar a sua emoção. Eu falei aqui atrás sobre o olhar para a emoção do bebê, não falei? Sobre você entender o chorinho do bebê, acolher o bebê, mas você precisa se acolher também. É muito importante, se você quer que o seu filho durma bem, se você quer que o seu filho faça tudo bem, se alimentar, né, crescer bem, você precisa estar bem. Ok? Então, assim, vá zelar por isso, porque isso vai te ajudar no processo de colocar o bebê para dormir. Conte com a ajuda. Bote papai na parada, conte com a ajuda da babá, da avó, quem você tiver ao seu alcance. Use, saiba usar, porque isso vai ser necessário. Tudo bem? Estão comigo aqui? Deixa eu ver aqui quem que já comentaram aqui. Meu bebê acorda de 2 em 2 horas na noite. Então, vamos ver, Elieusa, a gente tem que entender a idade do bebê, né? Se ele ainda está no primeiro trimestre, é esperado. Se ele já passou do primeiro trimestre, se ele já está com 4 meses, seria como que eu vou dizer? Ele já deveria estar caminhando para um tempo maior de sono. Então, se isso não aconteceu, será importante olhar um pouco mais atentamente para essa rotina, para esse processo, para ajudar o bebê a estabelecer um padrão um pouco melhorado. Meu bebê dorme 3 horas no máximo, achava que era pouco, que bom que é normal. O que você vai fazer, Juliana? Você vai ter que prestar atenção para esse momento da transição que eu falei. Então, presta atenção desde agora, naquilo que eu falei um pouco mais para cima ali, né? Então, assim, como você está fazendo o seu bebê dormir? Como que você está fazendo esse processo? Então, mesmo que ele tenha 3 meses de idade, ou menos do que isso, já vai prestando atenção. É o momento de, com 1 mês de idade, não pode dormir no colo, não pode dormir no peito de jeito nenhum, gente. Primeiro trimestre é para fazer isso mesmo. Dorme no colo, dorme no peito, dorme onde tiver que dormir, tá bom? Mas exercite já o olhar, porque quando começar a lhe virar a chavinha, quando o bebê estiver um pouquinho mais preparado, você já vai saber melhor os timings de ação. E deixa aqui a dica das 2 lives que já estão gravadas ali no YouTube. Uma sobre janela de sono, que é importante, outra sobre amamentação e sono, que fala muito sobre isso, tá bom? Nossa, são tantos detalhes, é muito difícil regular tudo. Quando a gente recebe tudo de uma vez só, é muito difícil mesmo. O que a gente precisa fazer nesse processo? Sentar um dia com serenidade e você montar o seu plano de ação em casa. O que você entendeu de tudo que foi dito? E se você não conseguir fazer isso sozinha, não é falha nenhuma, né? Não é demérito de ninguém. Você simplesmente conta com a ajuda de uma pessoa. E aí você conta com o trabalho de uma consultora do sono que vai te auxiliar no processo de desenhar essa rotina no seu dia a dia. E te suportar e te apoiar na implementação de todas essas etapas. Tudo bem? Aqui, bebê de 2 meses acorda de 3 horas, é normal. Às vezes passa 4 horas dormindo, tá? Ótimo. Como eu já falei aqui acima, preste atenção daqui pra frente. 4 meses, 12 dias, soneca curta, você tem dificuldade de relaxar. Provavelmente, regressão do sono, que é o que eu vou falar aqui já já. Bebê de 7 meses, tem acordado de 2 a 3 vezes na madrugada, dentes crescendo e retorno ao trabalho. É normal? Na sua pergunta já veio a probabilidade, a possível resposta. Então, assim, você voltou ao trabalho, mudança significativa, a gente vai falar sobre isso também. E dente? Vamos ver se o meu comentário vai te ajudar. Casamento anda mal? Tudo anda mal, né? Nesse contexto, tudo vai ficando difícil. Muito bom seus conselhos. Obrigada, Juliana, que bom. O que é janela de sono? Janela do sono é o intervalo em que o bebê fica acordado entre os seus momentos de sono. Tem gente que confunde com duração de sono, com o tempo que o bebê dorme. É o contrário, é o tempo que o bebê fica acordado. Então vamos lá. O bebê acordou às 8 horas da manhã e a primeira soneca aconteceu às 10 horas da manhã. Não é a hora que você começa a colocar para dormir, é a hora que efetivamente dorme. Então, acordou às 8 e dormiu às 10.
8 às 10, 2 horas. Aqui ele fez uma janela de 2 horas. Tudo bem? Que é esse intervalo acordado. É isso que a gente tem que prestar atenção quando o bebê é pequenininho. À medida que ele vai crescendo, o que vai acontecendo? Ele vai adquirindo uma capacidade de ficar cada vez mais tempo acordado. Então, o que significa? Que a janela de sono vai sendo ampliada. Ele vai diminuir os momentos de sono, né? Que ele vai organizar melhor. Primeiro ele vai organizar para 3 sonecas por dia, depois para 2, depois para 1 soneca. E ele vai concentrar melhor aquele sono, conseguindo ficar mais tempo acordado. Mas enquanto o bebê é bem pequenininho, a capacidade dele de permanecer em estado de vigília, que é acordado, ainda é muito reduzida. E a gente precisa zelar por isso, porque senão a gente gera super cansaço nos bebês. Ok? Bom, gente, o que acontece? Eu preparei aqui hoje para vocês 8 pontos, 8 dicas essenciais para que a gente construa o que a gente chama de soneca poderosa, tá? Estão todas aqui para vocês terem conhecimento disso. Agora eu queria encerrar com 2 pontos muito importantes. Ana, eu vou precisar mesmo prestar atenção nisso tudo, porque como a colega ali disse, é tão trabalhoso, é melhor deixar a cargo da vida, né? Deixa a coisa se resolver, que é melhor. Aí o que eu te digo é o seguinte, eu não preciso conversar com você sobre os benefícios do sono, o quanto o sono está diretamente associado com saúde em todos os níveis que a gente queira falar de saúde. Saúde física, saúde mental, saúde emocional, saúde até espiritual, o sono está relacionado, certo? Então não preciso falar sobre isso. Agora, gente, a tal da soneca, ela é um troço importante para todos nós, mas culturalmente a gente abre mão delas. Para os bebês e para as crianças é fundamental. Vou citar aqui agora a Elizabeth Pantley, que é uma escritora, uma autora, né, que ela fala muito sobre o sono dos bebês e das crianças. Ela passou a se aprofundar muito nesse segmento, estudando muito isso. E ela traz uma colocação que é muito importante, que ela diz o seguinte: se você perder sono noturno, se você fizer um sono à noite curto, você consegue compensar isso num cochilo, numa soneca que você faça. Agora, se você perder o sono do dia, você não compensa à noite, tá? E aí tem ainda somado a isso alguns estudos que foram feitos que dizem coisas do tipo: a soneca para os bebês está relacionada à capacidade de desenvolvimento da nossa habilidade de armazenamento de informações e de memórias. Toda a nossa capacidade de memória afetiva está diretamente atrelada às sonecas enquanto bebê, enquanto criança pequena. Então, gente, vale o esforço, tá? Se não por esses motivos, nem que seja em termos práticos, assim, para você minimizar os despertares noturnos, porque sim, o sono do dia está associado ao sono da noite, tá bom? Então, zele por isso, que é importante. Então, se cerque de todos os cuidados e pratique isso com seus bebês, tá bom? E agora vem uma outra dica que é assim, para assustar, mas ao mesmo tempo acalmar. Vamos lá, você vai lá a ajustar isso tudo. Você vai terminar essa live e vai falar assim: pronto, eu vou resolver isso. Eu vou sentar amanhã, vou rever essa live com papel e caneta na mão, vou anotar tudo que eu preciso fazer, vou fazer a disciplina, vou montar o meu plano de ação, vou fazer e vou resolver isso. Farda preta, bope, e vou fazer com que o meu bebê durma. Aí você resolve tudo e vai ficar assim, uma rotina perfeita, né? E isso pode mudar? E vai. Preciso contar isso para vocês, porque está relacionado ao desenvolvimento do bebê. Então, assim, o bebê, ele enfrenta algumas coisas que a gente chama de transição de sono, que vai acontecer de tempos em tempos, mais intensamente no primeiro ano, mas ainda rola até 2 anos, tá? Então, o que significa nesse período? A gente vai acontecer o quê? Regressão de sono, que está relacionada a marco de desenvolvimento, pico de crescimento, nascimento de dente, virose, gripe, mudança de rotina, seja do bebê, tipo adaptação de creche, mudança de cuidador, ou da mãe, retorno ao trabalho. Tudo isso, gente, pode alterar o padrão de sono do bebê por um tempo menor ou maior. E pode, dependendo do marco, virar um verdadeiro furacão. De virar a casa, assim, todo o padrão que você tinha de ponta cabeça. Eu vou falar aqui o seguinte, não quer dizer que vai acontecer com seu bebê. Porque tem bebês que passam pelas regressões de sono, pelos marcos de desenvolvimento, sem registrar uma regressão, ou tem uma regressão suave. O que eu quero dizer é, para te preparar, pode ser que um bebê que já não esteja fazendo mais nenhum despertar na noite, passe a acordar de hora em hora, dentro de um marco de desenvolvimento, ok?
sim, é um furacão na Terra. Pode ser um furacão na Terra. Mas não só nesse sentido da regressão é que pode mudar. Pode acontecer também o que a gente chama de progressão, que é quando o sono do bebê, dentro do que eu acabei de falar aqui agora, vai fazer as reduções das sonecas no dia. Vai se organizar mais em relação ao sono noturno. Então o bebê vai mudar para o padrão para 3 sonecas, depois ele muda para 2 sonecas, depois ele muda para 1 soneca. E todas as vezes que ele mudar esse padrão, vai dar uma bagunçada naquele coreto, porque não é simplesmente tirar uma soneca, é reorganizar o dia, tá? Então o que acontece? Estejam preparadas. Acima de tudo, entendam que vai ser um período forte. Então se estruturem, né? Contem com rede de apoio, peçam ajuda sim. Se organizem para enfrentar esse período de maior turbulência. Acreditem que vai passar e entendam o seguinte: quanto mais vocês conseguirem manter a consistência das ações, os cuidados, mesmo durante o furacão, melhor será, porque o furacão passa e o bom padrão fica, tá? Ao contrário que, às vezes, um marco de desenvolvimento, uma regressão de sono, é capaz de trazer novos hábitos para a vida do bebê e que depois, para ele se desfazer deles, é muito mais difícil. Então, atenção nesse período. Mas, ao mesmo tempo que eu peço muita atenção, também se respeite e se aceite. Se você está no auge daquele inferno na Terra e você assim, Ana, olha só, ele dormiu hoje no meu peito, na soneca, ele fez a soneca inteira no peito, no colo, ai meu Deus, e agora? Respira, entenda o que aconteceu, deixe passar. Você já sabe que isso não é o ideal, que não é isso que você precisa construir, né? Que você precisa tentar manter o máximo possível aquela orientação que tem, mas, gente, aconteceu. Respira fundo, segue e olha pra frente. Tudo bem? Que tudo vai dar certo, porque vai passar. Vai passar, acredita nisso. Por mais tenebroso que pareça, vai passar. Minha filha faz 4 meses amanhã e praticamente não dorme durante o dia. No máximo uma soneca de manhã e só, mais força na peruca. Isso, Lu, quanto mais você conseguir trabalhar esse soninho do dia, mais vantagens vocês vão ter para tudo, tá? Para o bom desenvolvimento dela, para o melhor sono de qualidade da noite. Então, assim, estimule. Nem que no primeiro momento ela viva mais ali dos tempos calmos, né, do que qualquer coisa, mas promova esse tempo que vai ser importante. Com quantos meses o bebê começa a seguir uma rotina de sonecas do dia? A gente falou isso aqui sobre isso hoje. Aline, não sei se você chegou agora, mas assim, ele vai estruturando desde o primeiro momento que ele nasce. O que a gente vai ter que prestar atenção, menos no horário de soneca, mas no intervalo, tá? E esse intervalo entre os sonos, ele varia de idade para idade. Então, na verdade, ele começa a fazer intervalos de sono desde a hora que nasce no mundo. Mas a gente vai começar a perceber como que isso vai mudando para um padrão que a gente chama de rotina, né? Que são 3 sonecas. Ali por volta de 3, 4 meses já pode começar a se configurar dessa forma. Depende muito de bebê para bebê. Tirar as sonecas do dia no colo não é uma coisa bacana. Porque assim, se você começa a configurar esse processo para o bebê, de que ele vai dormir no colo, talvez ele requisite isso à noite. Então o que eu digo é o seguinte, se o bebê está muito cansado, por exemplo, o caso da Luísa que ela falou aqui, que ela tem uma filha de 4 meses que faz uma soneca por dia. Luísa, se você tiver precisar, faça todas as sonecas no colo durante os períodos, sei lá, de 1 semana a 10 dias, porque você vai garantir que ela descanse, tá? E depois disso você ajeita. Minha gente, eu agora me perdi no tempo, vou falar para vocês aqui agora qual é a grande novidade que eu prometi para vocês no final. Super promoção. Workshop para o bebês. Tem 2 turmas, uma que é de 0 a 3 meses e outra de 4 a 17 meses, que vai até 18 meses tranquilamente, tá? Então são essas 2 turmas de workshop. Hoje, para vocês que me assistiram aqui nessa live, se vocês me mandarem uma direct mostrando assim, quero fazer o workshop, meu bebê tem tantos meses de idade, vocês vão ganhar 50% de desconto para fazer esse workshop. Tá bom? Então não percam essa oportunidade, é válida só hoje até meia-noite para vocês que participaram dessa live. Corram lá, me mande uma direct falando, meu filho tem tantos meses e eu quero o workshop, que você vai receber 50% de desconto. Tudo bem? No mais, gente, chequem o nosso YouTube, tem vários vídeos lá das lives que eu já fiz aqui, quase todos os temas que são demandados, a gente já cobriu lá. Então, olhem que vocês vão ter muitas e muitas respostas para as questões de vocês. E, além disso, estou aqui. Me mandem mensagem sempre, me mandem perguntas lá naquelas perguntinhas que eu provoco nos stories.
Mande a pergunta de vocês, que eu sempre respondo. Pode demorar um pouquinho, mas eu respondo, tá? Então vamos lá. Eu quero ver quem é que vai ter interesse de fazer esse workshop com promoção, válido só até meia-noite de hoje, tá bom? Só para vocês que participaram dessa live. Corram lá, mandem lá. Idade do bebê e qual é o interesse o interesse no workshop. Tudo bem? Um beijo gigante para vocês. Boa semana. Adoro ter vocês aqui. Até o nosso próximo conversa. Beijo.